Van, eu amei a aula de ontem. E aí? Quero saber se você amou também. Teve gente que falou que amou, né? Teve gente que falou que está gostando bastante aqui do nosso conteúdo mais aprofundado. Mais aprofundado mesmo é lá na mentoria 3. Lá o conteúdo é, ó, além de ter a parte do aprendizado, você tem a parte prática, que é realmente o que faz a diferença, porque a gente já cansou de falar aqui, né? Não é só você ter o conhecimento que te leva para a consciência não muda nada na sua vida. A sua vida só muda quando você coloca em prática. E é na mentoria 3 que você consegue colocar em prática. Se a gente fosse falar das questões profissionais, né, onde as empresas ali levam a gente para fazer os treinamentos e as palestras, enquanto os colaboradores ali não colocam em prática aquele conteúdo que a gente levou, a mudança pouco é sentida no dia a dia, né? Então a gente precisa sempre ter as ferramentas práticas. E lá na mentoria 3 é onde eu consigo levar você realmente para a prática, da teoria exatamente para a prática. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, você sabia? Sobre a mudança que acontece no silêncio. Essa mudança real, né? Ela acontece no silêncio. E um parênteses, né? Quando a gente está falando aqui dos conceitos do Jung, que é muito que a gente vem falando, a gente não. Por que que a gente não mencionou a psicanálise? Porque o Jung, ele é o pai da psicologia analítica, né? A psicanálise é Freud, o Jung, ele foi criador e idealizador do que a gente chama de psicologia analítica. Então, é por isso que eu não menciono muito Jung no aspecto de psicanálise, tá? Embora ele tenha sido psicanalista, discípulo do Freud, grande companheiro do Freud durante certo tempo, e depois eles se separaram ali porque cada um entendia muito do processo diferenciado da psique, e os dois se complementam demais, demais. Se fossem criados almas gêmeas, não teriam tanta complementação, né? E são grandes contribuintes aí da nossa humanidade. Mas por que que a mudança real acontece no silêncio? Já deixou o seu like? É importante, tá? Muito importante. E compartilhar esse vídeo também com mais pessoas, muito importante também. Quando a gente pensa, né, naquilo que a gente está produzindo, seja uma intenção, seja um projeto, seja uma meta, algo que a gente valida do que é importante a gente fazer. Então, por exemplo, resolvi começar a fazer uma dieta. Hoje a gente tem lá as canetas emagrecedoras, mas vamos no clássico, né? Resolvi fazer uma dieta, não, uma reeducação alimentar, e aí comecei e contei para minha família que eu estou fazendo, né? E quero até dezembro emagrecer X quilos. Essa movimentação de eu criar essa meta, de eu compartilhar com a minha família, ela dá um efeito de dopamina no cérebro precoce, né? Por quê? Principalmente quando eu começar literalmente a emagrecer e as pessoas começarem a notar essa aprovação social que a pessoa vira e fala para mim: Nossa, verdade, hein? Sua reeducação tá dando certo, você tá emagrecendo mesmo. Olha, já dá para perceber, seu corpo tá diferente, e tal. Essa mudança que as pessoas conseguem visualizar e trazem para você, num exemplo clássico como esse, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Quando você recebe a validação externa, quando você recebe a, o olhar de alguém externo, teu corpo automaticamente produz uma dopamina ali bem rápido, tá? E isso é uma espécie de estimulante do nosso corpo, né? Agora, quando você faz o compromisso com você. Ninguém está sabendo, só você.
Você foi lá no teu caderninho de metas, objetivos, na tua agenda, você escreveu e você começou. E você está vendo os resultados, isso muda totalmente o processo, principalmente na neuroplasticidade, né, no interno aqui da motivação cerebral, mas mais do que isso, no teu self, naquele compromisso da pessoa que você é com a pessoa que você está se tornando. Por isso é fundamental e importante. Isso também acontece quando a pessoa começou o processo de terapia, começou o processo de análise, e ela não falta mais, ela não se atrasa mais, e ela consegue ultrapassar aquele link do movimento que era muito difícil, que é onde a grande maioria das pessoas para, né? Quando começa a trazer o conteúdo, aquilo fica dolorido, aquilo fica mexido, aquilo vai para lugares ali que você nunca dividiu com alguém, e aí você está dividindo com alguém, você está confiando no seu terapeuta, e ali, e você passa desse processo e você começa a olhar para as mudanças, mas principalmente esse compromisso que você assumiu com você. Quando o teu self reconhece que você está assumindo de verdade aquele compromisso que você assumiu com você, a motivação ela fica muito mais genuína, muito mais potencializada. Ela respeita o teu ritmo interno. Ela te permite às vezes recomeçar sem você falhar, né? E até sem a pressão de ficar dando satisfação externa também. E você dá para você a prova mais genuína de que agora você está com você, agora você está ali, agora você está cumprindo, agora você está organizando, agora você está direcionando. Você não parou por qualquer motivo, você não largou para lá, você não deixou de lado. Você está se mantendo constante naquele movimento. Você percebe que aquilo que você cumpriu para você, sem espalhar os quatro ventos, você está continuando. Às vezes não é o processo terapêutico, às vezes é você não faltar uma aula, às vezes é você assistir aquela aula com conteúdo, mas você colocar o conteúdo daquela aula na vida prática, como eu falo sempre agora aqui para você com mais intensidade, né? Você está se experimentando dentro desse lugar que se move real, que não é só da boca para fora. Ai, amanhã eu faço. Ai, amanhã eu começo. Ai, semana que vem eu prometo que eu vou me organizar para isso. Mês que vem eu prometo que eu vou me organizar para isso. Agora a gente está entrando no final do ano, né? Agosto, setembro, vixe, já era. É agora que você deveria fazer os teus planos para 2027, mas para que eles pudessem continuar. Mas o que a grande maioria das pessoas faz? Vou fazer em dezembro, para começar em janeiro. Começa em janeiro, chega metade de fevereiro, ó, acabou. Não, deixa para o ano que vem, não deu esse ano, já era. É a grande maioria das pessoas. A gente também trabalha essa continuidade e essa constância na mentoria 3, tá? Porque lá você aprende como é que o teu cérebro não sabota você para você não parar o processo. Porque tem um mecanismo cerebral envolvido aí. E outra coisa muito importante, você tentar reorganizar a rotina externa sem organizar o caos interno, sem organizar a bagunça que está na sua cabeça e dentro de você, por uma série de coisas, e todo mundo tem bagunça, tá? Gera ciclos repetitivos de frustração. A maioria dos problemas externos, a procrastinação, os relacionamentos tóxicos, o medo, tem as raízes nos padrões inconscientes.
Então, você começar a conquistar a você e os seus próprios meios de se relacionar com você é começar a aprender a escolher as suas reações de forma consciente, tá? A sombra, como eu falei ontem, é tudo aquilo que a gente nega ou a gente reprime sobre nós mesmos para a gente ser aceito. Isso é a sombra. A sombra se projeta nos outros, ou seja, aquilo que nos irrita ou incomoda profundamente na outra pessoa. Van, eu acho que às vezes você é muito brava quando você fala. Isso me irrita. Isso que em mim te irrita é um reflexo de algo reprimido na sua própria psique. Van, eu acho você antipática. É um reflexo de algo que você está reprimindo. Van, eu acho que você fala, mas você precisaria melhorar mais os teus exemplos. Isso é algo que está reprimido na sua psique. Nossa, Van, então você é perfeita? Não, eu não sou perfeita. Mas aquilo que você vê de defeito em mim é projeção tua. Tira eu da reta, né? Aquilo que você vê de defeito no teu chefe, na tua chefe, é projeção tua. Aquilo que você vê de defeito no teu marido, na tua esposa, é projeção tua. Aquilo que você vê de defeito no teu irmão, na tua irmã, é projeção tua. Melhorou? A sombra, ela também não tem só defeito. Ela tem virtudes e potenciais que a gente não se permite desenvolver. Além disso, né? Às vezes a nossa sombra tem intuição, tem disciplina, tem firmeza, tem espontaneidade, mas eu não me permito desenvolver porque eu não me permito nem olhar para minha sombra, eu nem sei como é minha sombra, Van. Dentro do processo de análise, eu me permiti olhar para minha sombra e, cara, eu fiquei passada quando eu me deparei com uma sombra excessivamente tóxica, excessivamente controladora, excessivamente dominadora, excessivamente perversa. E eu tive que integrar tudo isso, porque tudo isso faz parte de quem eu sou. Eu não tenho uma sombra bonitinha. Eu não tenho uma sombra. Ai, que fofinha a sombra dela, né? Tem até orelha de coelho. Não. Tem a parte da sombra que é pesada. Tem a parte da sombra que é dura. Tem a parte da sombra que ninguém quer assumir que tem. A gente tem, cara, tá lá. Tem uma sombra brava, tem uma sombra autoritária, tem uma sombra linha dura. Tem, e é comigo que ela faz mais dessa dureza toda. Com as outras pessoas no meio social, a gente dá uma manejada, a gente dá uma equilibrada. Mas com a gente se tortura. E aceitar que eu tenho essa sombra, aceitar que aquelas pessoas que se projetam daquela forma me irritam profundamente, é um salto quântico, praticamente, né? Por quê? Essa repressão que a gente faz dessa sombra vira autossabotagem. Eu vou para onde quando eu travo a minha própria sombra? Eu reprimo as minhas emoções, eu reprimo os meus impulsos, eu entro num aspecto de perfeccionismo paralisante. Olha a aula da mentoria 3 hoje. Vamos falar sobre excesso de controle, né? E isso vai desencadear em mim como? Isso vai desencadear em mim, às vezes, em sintomas psicossomáticos. Eu quero controlar tanto que o meu corpo está pesando, meu corpo está doendo, meu corpo está doente, meu corpo está gripado. Por quê? Porque eu estou na sombra.
eu, ao invés de fazer dessa sombra, eu quero amarrar, eu quero deixar essa sombra lá no meu baúzinho secreto, que ninguém acessa, que ninguém olha, que nem eu olho. O caminho é justamente o outro. É entender por que que esse inconsciente está lá. Qual o medo? Qual a crença, esse comportamento meu está tentando me proteger? E isso eu só vou conseguir no ambiente da terapia, vai me desculpar. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, no ambiente da terapia eu olho de frente para mim, porque o meu analista vai me perguntar. E muitas vezes tenho que pensar sobre isso. E eu tenho que pensar, eu tenho que introjetar. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu vou. Peraí, Ivan, isso eu não sei te responder. Vou ter que pensar. E é desse lugar de pensar. É desse lugar, desse espaço, desse movimento. Por isso que é no silêncio. Por isso que o progresso se dá no silêncio. Mas qual silêncio? O meu silêncio interno. De depois que eu olhei, depois que eu abri espaço, depois que eu abri uma lacuna, depois que eu me permiti fazer assim, eu agora mergulho nesse silêncio. E eu agora vou entender o que está acontecendo. Por que que eu tenho uma agressividade tão grande ali na minha sombra? Porque, na realidade, para eu fazer a individuação, eu preciso ter firmeza de impor limites saudáveis nas relações. Nossa, é por isso que eu tenho tanta raiva? É. Nossa, por isso que aquela pessoa que eu às vezes acho chata, porque ela me falou tal coisa e me deu raiva, é porque em algum lugar na minha vida eu não tô pondo limite? Pode ser. Eu preciso me tornar uma pessoa autêntica e deixar de ser uma cópia das expectativas alheias, daquilo que as pessoas querem que eu seja, daquele personagem que as pessoas querem que eu ainda mantenha. Me serviu na infância? Serviu, mas na vida adulta não serve mais. Na vida adulta me causa problemas, me causa inclusive doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Nossa, Van, que papo brabo esse, né? Profundo. Achou? Vai ter mais. A semana toda vai ser assim, só na pancada. Tá preparado? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, participa das nossas aulas abertas da Mentoria 3. Hoje ainda dá tempo. Você tem uma hora. Se você está assistindo esse vídeo às 16 horas, que é quando ele vai para o ar, você tem até às 17 para clicar no link aqui embaixo. Eu deixo ele no primeiro comentário e participar da aula de hoje, que a gente vai falar sobre excesso de controle. A pessoa que não tem excesso de controle, atire a primeira pedra. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.